começar falando de Libertadores, Dan? Bora falar fala, ó, você viu como que ele já me chama? Vamos falar de Libertadores, com quem ele pergunta? Vou perguntar pra quem? Porque ele sabe quem é o rei da Libertadores. Não. Só tô falando pra você porque apenas 50% dessa bancada está nessa competição. É somente por isso. Porque o maior representante na Libertadores é o Palmeiras. 6 finais, 25 participações, 4 vezes a melhor campanha na fase de grupos consecutivas. Então, assim, isso aí vocês não podem falar, né? E quantos mundiais? Mas Os caras pegam pesado já. Libertadores, mano. Você viu, chegou tanto cara já pega pesado. Chegaram em tantos lugares. Eu já tô no meio. Tem 10 minutos de programa, não precisa disso. Já quer brigar logo no começo. O cara já começa a falar asneira logo no início, cara. Ah, dá licença. Então, comente do seu clube, então. O São Paulo... puta merda, eu não consigo nem falar feliz, tá, gente? São Paulo jogando em casa contra a Alianza Lima. São Paulo 2, Alianza Lima 2. Como que pode? Aí eu... Vamos lá, São Paulo começou o primeiro tempo amassando a Alianza Lima, certo? Foi pra cima, Ferreirinha conseguiu fazer o primeiro gol. São Paulo continuou na pressão. Ferreirinha fez o segundo gol. E aí, todo mundo já pensava, tá tudo ganho. Não tem como mais, 2-0. Eu acho até, inclusive aí, o São Paulo acho que tava naquele negócio igual da Bet, sabe? Quando você tá no pagamento antecipado, e bate 2-0 e você não perde mais. Já era. Foi o que o São Paulo pensou, no mínimo. O Zubeldia pensou nisso, inclusive. Primeiro tempo do São Paulo, sério, fazia muito tempo que eu não vi um primeiro tempo igual esse. O último primeiro tempo assim do São Paulo foi no jogo contra o Corinthians. Aliás, foi o segundo tempo, que o São Paulo jogou muito contra o Corinthians no Morumbi e o São Paulo saiu com a vitória. Me lembrou muito isso. No Campeonato Paulista? No Campeonato Paulista. Sim. O São Paulo fez um baita primeiro tempo. Que ano isso aí? Desse ano, que a gente ganhou de 2-0, que teve o dilúvio lá, da chuva, que o Lucas falou com tanta Lucas. empolgação. Não, que eu falei, que o cara, Lucas- foi uma apresentação. Não, mas foi? Não lembro. Você Só não ele lembra? lembra. Inclusive foi o gol. Porque fica lambendo o Neymar aí, deram o gol olímpico pro Neymar. Ele não consegue falar do São Lambendo. Paulo sem falar do Neymar. Você Fica lambendo o consegue? Neymar lá. Neymar. E o gol mais bonito do Paulista foi do Lucas. Que ninguém lembra. Que não lembra? Eu lembro. Alguém lembra desse Não, gol? é Eu que lembro, você, ele não, jogou- ele jogou bem, o São Paulo jogou bem, mas você falou com tanta empolgação que eu achei que era, sei lá, um ano, né? Mas foi um jogo muito mágico. Um jogo Nossa, normal. foi Eu tava até lá no Jogo Morumbi. mágico. Pô, Nossa. A magia assim. Enfim. Zumagia. Harry Potter tava no Morumbi. Enfim, foi o primeiro tempo do São Paulo foi de almanaque contra a Alianza Lima. Poderia ter matado, ter feito o terceiro gol? Sim, mas beleza, foi pro segundo tempo. Aí entra quem? Mas só um detalhe, né? O Alianza Lima com Barcos, né? Guerreiro com 42 anos. Cara, então, eu não sabia se tava enfrentando a Alianza Lima ou os torcedores do Santos. Porque se somasse, né? Porque era uma vez de idade. Você falou que o São Paulo fez o primeiro tempo bom, fez mesmo. Não, bom não. Mas Espetacular. não. Espetacular. O Barco chutou uma bola no travessão que poderia ter mudado o jogo. Mas também, óbvio, você joga Então contra não é outra- espetacular você joga- desse jeito. Ó, futebol você joga Tá 11 vendo como contra já 11, então muda, você né? não tá jogando com cone. Você tá jogando contra outras pessoas. mas Então você tá vai se tomar. desfazendo Mas tá do falando Barcos. que o Alianza Lima, porra, não é adversário. É quem é a Alianza Quem é Lima, a né? Lima? O time que tirou o Boca Juniors, meu amigo. Tá louco. Inclusive o Boca Juniors aí que... O Boca Juniors, que nos últimos 3 anos é a pior safra do futebol Problema. argentino na- Problema, então, assim, e tem não é camisa. nível de É comparação. igual o Santos, tem camisa, então tá no mesmo nível, então, né? É isso. menos. Então beleza. Aí, A continua. análise do primeiro tempo tá péssima. Continua, prossiga. Aos 20 minutos, o Zubeldia vem e tira o melhor jogador, simplesmente o melhor jogador em campo, o autor dos 2 gols, Ferreirinha. Só que aí tá o problema. Se você tira o Ferreirinha e você coloca algum outro atacante, eu entendo, cara. Ele foi e me colocou o Wendel. Um lateral esquerdo, cara. Um lateral esquerdo. Falei, pô, que mundo que o Zubeldia vive? E simplesmente o São Paulo tomou o 2-1 e o 2-2 pelo lado esquerdo, cara. Os 2 gols do Alianza Lima saíram por lá, jogando com 2 laterais. Jogando com... Lembrou muito o Abel Ferreira, quando joga Mike e Marcos Rocha. Peraí. Mas é verdade, meu parceiro. Eu acho que Peraí. O Zubeldia Não, lembrou você Abel tá Ferreira? comparando Lembrou. o Zubeldia com o Abel Ferreira? Não. Não. Ô, filho, ó, vamos comparar aqui. Não. O Abel tem Sul-Americana, o Zubeldia tem com a LDU. Meu Deus. Então não tem, então você não comenta aí, entendeu? Você, quando for a vez do Palmeiras, você comenta do Abel. Agora, você tem que respeitar o Zubeldia. E eu posso falar mal dele, você não fala mal dele. Como assim? Eu com o Zubeldia, eu com o São Paulo Futebol queria Clube, ter eu sou que nem, sabe o que? É igual a mãe que o filho é meu. É que nem minha mãe fala assim, meu filho é um banana,
Você não presta. Ó, já tô te xingando no Mas chat, é hein? o meu filho. Mas é meu filho. Você não fala dele. Eu posso falar que ele é o mal educado, que ele é um banana, que ele é um frouxo, que ele não faz nada. Mas é meu filho. Sua mãe fala isso de você? Fala, me chama de banana. Você lembra não, que ela chama de banana? É, meu me chama de banana. Mas só ela pode. Mas ela pode. E minha mulher também. Minha mulher também pode falar, mano. Ela me defende também. Então, é a mesma coisa. E aí, saiu os 2 gols do Alianza Lima para aquele lado esquerdo. O São Paulo simplesmente ficou. Deu uma pane. Quem saiu, você falou? Saiu o Ferreirinha e entrou o Wendel. Aí entrou o Wendel, mas ele não quis fechar aquele lado ali pra poder dar uma segurada, 2-0, pá. Eu entendi também. Se E fosse ele fez de pra novo no bola- Brasileirão. E se for pra... daqui a pouco a gente fala do Brasileirão. Que já me estressa já também. E aí ele jogou 2 laterais. Cara, o time do São Paulo ficou perdido. Perdido em campo. O São Paulo deu um apagão geral. O Alianza Lima foi pra cima, fez os 2 gols. E aí, só aos 82 minutos, que tomou o empate, ele... Ah, eu tenho uma base aqui, vou usar a base. Aí colocou o Alves, colocou o André Silva. Meu Deus do céu. Fala do André Silva pra mim também. Nossa. Entrou pra não fazer nada. Mas enfim, o São Paulo tentou. Aí o Caleri, no último lance, acertou a bola. Meu, o Caleri, cara. Tem alguma coisa de errado com o Caleri aí. Não sei, depois que terminou esse relacionamento aí. Acho que a Fusca, mano, a ex-mulher dele, fez algum boneco de voodoo dele. Certeza. Caneludo, ele toca aquela bola de Não, canela. vou falar pra vocês, se tem alguma... Eu preciso juntar aí a galera aí que é de Umbanda, tudo. Qual que é o negócio pra tirar? Se precisa fase, defumar, irmão, é fase, defumar, é fase. sal grosso, eu não sei, cara. Eu vou lá no CT. Mano, defumar ele, jogar sal grosso, não sei, arruda. Porque o cara tá numa zica, nada dá certo pro Caleri. Enfim, resultado trágico pro São Paulo. Trágico, tá? Eu tava feliz na semana passada lá que a gente ganhou de 1-0. Eu falei, a gente vai ganhar do Alianza Lima. Lembra que eu falei? Um pezinho, já vamos estar classificados. Mas não, São Paulo empatou. Agora vai ter que buscar ponto de novo. Aonde? Fora de casa. Agora o grupo embolou. Esqueci agora quem é o líder do grupo do São Paulo, cara. É São Paulo, Alianza Lima, Talheres. E quem é o time, cara? Me fugiu agora. Mas puxa aí pra mim, Júlio, quem é o da tabela de São Paulo. Mas esse time aí que eu não lembro agora tá com 6 pontos. O São Paulo tá com 4. E o Alianza Lima com 3. E o Talheres com 0 pontos, né? Você conseguiu puxar? Talheres com 0 ponto. Pera aí, tá abrindo aqui. E o São Paulo se complicou referente a isso daí um pouquinho na tabela. Agora vai ter que buscar ponto fora de casa. Seja com a Alianza Lima ou com esse adversário agora que eu esqueci o nome. O Libertar. O Libertar do Paraguai, exatamente. E o Libertar vem bem com 6 pontos. O Libertar tá com 6 pontos, E o São Paulo com 4, Alianza Lima com 1 e o Talheres com 0. E aí a gente vai ter que buscar esses pontinhos aí contra o Libertar aí na próxima rodada, tá? E... Fora. Oi? Fora, São Paulo joga fora. Contra o Libertar. Vai ser... o Libertar é bom que não tem torcida, né? Então, é a mesma coisa de você jogar na... Um grupinho fácil aqui vocês estão, hein? Vamos lá, né? Mano, e Alianza vocês, Lima, nem tá... grupo vocês estão. Não vamos falar, não. Não, mas se a gente tá falando de você... A gente tá falando de São Paulo. Mas, e aí pra fechar do São Paulo, na Libertadores, é isso. O Zubeldia mexeu mal. O empate é na conta dele, tá? O empate é na conta do Zubeldia. Não tem como falar, não tem como defender o defensável. O beabá do futebol, irmão, é o arroz com feijão. Eu fiz um vídeo lá no meu Instagram falando. É o arroz com feijão, o cara não faz o básico. Zubeldia, é o básico. Olha aqui no meu olho. É o básico. Água, ó. Que isso, É água. mano? Você me estressa, é água, tá? É o básico aqui, pra ser um ser humano pra sobreviver é água. Então, faça isso, tá? Passa aí agora pro Palmeiras, porque o Zubeldia me estressa e eu tenho muito pra falar dele no Campeonato Brasileiro. Mas, antes de finalizar, você acha que o São Paulo, obviamente, precisa de contratações, né? Mas você acha que vai contratar? Você acha que... Não, o São Paulo tá quebrado, cara. O São Paulo de Mas novo. o Corinthians também tá. Mas contratou. aí, esse daí é o time, mano, Mas eu não, vou falar mas- aqui, eu posso ser morto quando sair daqui. Mas você sabe que esse time aí é do Tinhoso, né? Alguma coisa aí, tem extra aí, tem É pessoal time aí. grande. Time grande, tem dinheiro entrando, tem receita. Na verdade, todos nós aqui, vocês aí que andam de carro, de moto, tudo, vocês que estão bancando o Depay aí, abastecendo esses postos aí que é tudo de lavagem de dinheiro, é vocês que fazem isso daí. É vocês que estão pagando o salário do Depay falando nisso. Mas o São Paulo paga um salário alto pro Oscar, pro Lucas. Que não tá jogando. O problema do São Paulo é esse. O São Paulo é dependente do Lucas e do Oscar. Mas Ia tá falar que pagando nunca- também? Ah,
O São Paulo paga, tipo, fica devendo 2 meses, aí paga. É, igual os caras jogam um mês, aí outro para. O mês dos caras lá tem 90 dias, né? O mês dos caras tem 90 dias lá. A gente finge que me paga, finge que joga, né? É por isso que eu diria o velho Van. Por isso que os caras devem estar fingindo lesão, sabe? Então, o São Paulo precisa de reforço, mas não tem dinheiro pra contratar. Tem a base, só que o Zubeldia não usa a base. Se você tem a base, e só que você não utiliza ela... Mas você acha que a base chega pra resolver? Mas sabe por que vai chegar pra... No profissional? Não sei se pra resolver. Só que aí eu tenho que ouvir do Zubeldia. Falou assim, ô Zubeldia, por que você colocou o Wendel no lugar do Ferreirinha? Ele falou assim, porque o único cara experiente que eu tinha era o Wendel. Irmão, o Estevão tem quantos anos? Fala pra mim. Vai fazer 18. Ih, é titular do Palmeiras, cara. Mas aí a gente tá falando de uma extra classe, né? Irmão, o Rian Francisco é extra classe, o cara que dá 2 cavadinhas. O cara que tem a finalização igual do Ronaldo Fenômeno. Mas ele é aonde, o Rian Francisco? Irmão, ele tem a finalização igual do Ronaldo Fenômeno, cara. Se você puxar... Vou passar vergonha com o dia do convidado, não, mano. Mas é a verdade, cara. Cara, nunca mais ia querer voltar. Ele não muda. É assim, cara. É a verdade. Irmão, puxa o Rian Francisco na copinha, cara. Finalização dele Na copinha o Neilton era o Neymar, mano. Não compara. Hoje ele tá jogando na Água Santa. Mano, mas não é verdade. Quem viu o Neilton na copinha sabe. Quem tem eu vi o Lulinha despontar, você viu o Lulinha despontar também. Aí a gente fala de Rian Francisco. De Nelson. Na base o Lulinha tinha mais gols que o Ronaldo Fenômeno. Exatamente. O Lulinha tava jogando em Malta até um ano atrás, cara. Nem sei se parou de jogar. E outra, o cara já não tem nome de jogador. Rian Francisco, mano. Não tem nome. Não tem nome de jogador, mano. Não pega, né? Não pega, mano. Não pega. Imagina o Dorival lá. Fazer uma colocação. Rian Francisco. No 9 da seleção em 2026. Não fala assim do Chiquinho. Não fala assim do Chiquinho. Não fala assim do Chiquinho. Mas tem a base, o problema é que o Zubeldia não utiliza. Então ele tá atrás de jogador velho, mano. Vai lá na fila do INSS e pronto. Vamos lá. Igual a gente tava falando já no primeiro ou segundo episódio. Você falou que se o Zubeldia sair, você queria o Tite. Mas a gente sabe que... O Tite, o convite tá aqui, tá? Se você chegar, o São Paulo é campeão da Libertadores, eu te busco no aeroporto, te levo pra almoçar, pra jantar, tudo. Se o Tite assume o São Paulo... Eu falo de novo aqui. Se o Tite assume o São Paulo Futebol Clube, o São Paulo é campeão da Libertadores. É campeão. É campeão. Identificado com o Corinthians. Como tudo na vida. Fica meio difícil ali. Tá, vai ter a torcida um pouquinho chateada ali? Vai. Mas, irmão, começa a ganhar. Futebol é isso. Começa a ganhar, irmão. Todo mundo esquece. Tem que ver também como é que é. E o Tite não tem a cara do Corinthians, né? Ele não tem. O Tite vai vir pro Corinthians, em breve. Calma, o retorno é próximo. O retorno vai acontecer. Mas eu acho também que o São Paulo, por exemplo, não manda o Zubeldia por causa também de multa nessas coisas. Pode ser, porque, ele é muito questionável. Cara. A gente mandou embora o Rogério Ceni com a multa altíssima, estamos pagando aí. A gente paga o Daniel Alves até hoje. Tem essas coisas. Irmão, parcela, cara. Carnezão aí. Mas agora já não tem mais como pagar, já tá tudo acumulado, né? E você fala que o São Paulo não tem dinheiro e tá falando pra mandar embora e pagar a multa. Irmão, pagar parcela. Jogar dinheiro fora. Pagar em parcelas. Mas o salário do jogador não é em parcelas também? Não, paga parcelado lá, carnezão, 50 vezes, irmão. Mas você traz o jogador, de repente. Problema. Agora, o São Paulo não tem dinheiro pra... Tem que usar a base. Usa a base. Quem outro da base? Que você falou só desse Rian Francisco. Quem mais? Que você fala da base, Lucas Ferreira foi titular contra o Cruzeiro. Bom jogador. Tá usando, tá sendo utilizado. Não, agora, porque não tem outro. Porque mandou o Eric lá pro Vitória, tudo. Aí. É porque é isso que a diretoria tá fazendo. A diretoria tá mandando os medalhão embora e tá forçando ele a utilizar a base. Por isso que o que tá acontecendo? Tá forçando ele a utilizar a base, só que ele não utiliza. Então ele vai aprontando uma dessas daí, colocando o Wendel no lugar do Ferreira. É isso que ele faz. Agora você acha que se o Tite vir pro São Paulo, o Tite usaria a base do São Paulo? Não. Sendo que ele nunca teve esse histórico. Inclusive o Marquinhos foi embora, acho que na época dele, não foi? Não, o Tite mandando embora. Inclusive encontrou ele na seleção brasileira depois. Não, mas todo mundo muda. Na minha opinião, obrigatoriamente. Inclusive sua opinião, toda semana muda. Tudo na vida muda, rapaz. Quem nunca errou? Na minha opinião, o Tite, ele é o Dorival Júnior com grife. É isso, não passa disso. Não passa disso. Pra mim não passa disso. Aí eu tenho que discordar. Não passa disso. Falasneira, né, cara? Não, o Tite pra mim hoje é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. E eu queria muito ele no Corinthians, agora é a melhor hora, né? Não, mas calma aí, vocês estão tudo com técnico que vocês estão querendo o Tite? Calma aí, mano. Cara, mas a duplinha ali vai vir não pro vai Santos, aguentar. É muito atrapalhada. Muito atrapalhada. A gente vai falar também. Os caras estão todos com técnico querendo o Tite, segura aí, Santos, mano. liga pro Lucha, fala, Lucha, volta aí. Fechou. Liga pro Lucha, que é o Fazer máximo um projeto novo aqui. Mas o problema é que, se o Lucha for pro Santos, vai ser complicado, né? O pessoal lá vai ter que tomar tudo dentro da fila, né? Porque pra pica ficar apontada pro Shell, como que vai ser lá no Santos?
beirada, só na base da fila, velho. Aí compra com o Neymar lá. Neymar é o rei do Tadala. Mas, mano, sobre o São Paulo é isso, foi o resultado trágico, tudo. E agora a gente vai ter que buscar lá no Paraguai, pelo menos essa segunda vitória aí na Libertadores. Ou do Mali, um empate aí pra gente conseguir buscar do Morumbi as duas vitórias. Eu acho que classifica. São Paulo, apesar dos pesares, apesar dos casares, eu acho que classifica. Não vai ter problema, não. Para lá. Vamos falar do Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras, o maior campeão do Brasil. Palmeiras que jogou a Libertadores. Graças ao Fax, né? É bem deixado nítido aí. Desculpa. Palmeiras jogou com o Cerro Porteño em casa, né? Fez uma partida muito consistente, jogou muito bem. Felipe Anderson despontando. Mas zerinho só, você achou que foi bem? Mas o Palmeiras jogou bem, teve gol anulado novamente do Vitor Roque. O Palmeiras teve um volume de jogo gigantesco, bola na trave. O Felipe Anderson, pra mim, foi o melhor jogador em campo, jogou muita bola. Inclusive, jogou muita bola também contra o Corinthians. O Palmeiras tá se achando, o Palmeiras tá se encontrando. Já é a segunda vitória na Libertadores, né? Então o Palmeiras já vem com uma ascensão muito grande, né? Então acredito que no jogo em si, cara, igual nós estávamos conversando antes, até comentando com o Júlio sobre o Santos e Fluminense, ele falou pra você assistir o jogo, eu falei, não vi, você foi diferente, o Neymar e tal. Não era pra ter sido um placar assim, mas, por exemplo, o Palmeiras era pra ter pelo menos feito mais uns 2, 3 gols. Contra o Cerro Porteño, jogou muita bola, uma equipe... O Palmeiras tá melhorando, né? Pra mim, por exemplo, o Palmeiras acertou em ter trazido o Bruno Fux, né? Que é um zagueiro lateral, tá jogando muito bem como lateral, desbancando aí Mike, desbancando Marcos Rocha, que tá machucado. Achei que ele veio jogando com uma intensidade bem bacana. E, cara, Vitor Roque, mais uma vez, azarado, né? Teve o gol e acabou... Não deu pra fazer o tigre, né? Que hora que ele vai soltar a carta, será, hein? Logo mais, logo menos. Não conseguiu fazer o tigre. O gol que ele fez, há dúvidas que não estava impedido, né? Há minhas dúvidas, estava muito na linha assim, contra o Cerro Porteño. Então, assim, o Palmeiras tá crescendo bem. Tá, a volta do Gustavo Gomes também ajudou aí na consistência da zaga. A gente teve aí um imprevisto, né? O Murilo acabou se machucando, então provavelmente no decorrer do campeonato vai jogar Gustavo Gomes e Mikael, né? O nosso Rudiger brasileiro, né? Ah, meu Deus do céu. O Rudiger brasileiro, eu né? achava que era só você que falava besteira, agora, hein? O cara falava Rudiger brasileiro, cara. Olha o que eu tenho. Mikael, Rudiger brasileiro. Então, aí você falou que Rian Francisco não é nome de jogador. Agora Mikael, né? Mikael? Porra, mano, zagueiro raiz, A única mano. coisa de Mikael que eu lembro é Mikael Schumacher, né? É a única coisa. Agora, Mikael, jogador. Mikael joga muita Edivan, bola. mas vale destacar no gol do Palmeiras o passe do Murilo, hein? Sim. Geralmente a gente vê meio campo, atacante quebrando essa linha, né? Ele conseguiu quebrar essa linha num passe da zaga. E ele apontou pro Richard Rios. Se você for ver a jogada, pro Richard Rios, não, desculpa, pro... Richard Rios. Não, pro que cruzou a bola pro Felipe Anderson. Não, o da ponta, o que jogava no Orlando City. O Facundo? O Facundo, ele apontou pro Facundo, o Facundo passou, ele quebrou a linha e aí saiu a jogada do gol. E aproveitando que você falou do gol, tudo. Do Richard Rios mandando cara, ali... a maior torcida organizada do Palmeiras. Calma aí, eu sei o que é isso. É que o Divan tá falando tanta besteira aqui, aí ele fez assim pro Divan. Não foi pra mim, não. Na verdade, o que acontece? O Richard Rios é um cara muito intenso, né? Cara, ele chegou no Palmeiras, vestiu a camisa do Palmeiras, o cara pode falar o que quiser dele, mas o cara tem raça. O cara joga muita bola ali. O cara é cão de guarda, joga muita bola. O que acontece, ele tava pé da vida com a torcida, que tava pegando muito no pé dele, e com razão, não só dele, de outros jogadores, e aí ele foi pra torcida e mandou calar a boca. Mas o que eu achei plausível é que ele fez no campo e resolveu no campo. Foi lá, pediu desculpa, tal. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se tem um problema, resolve ali. Não precisa de ir pra bastidor, não precisa de ir pra coletiva pra resolver. Eu acho que é igual casamento, né? Igual casamento, né? Quando dá aquela briguinha, né? Resolve em casa, não precisa ligar pra parente. Ô, mãe, eu briguei com a mulher. Não precisa disso. Resolve em casa ali, ó, na casinha, fecha a casinha, tá tudo certo. É aquele momento quando você tá com a sua mulher, né, mano? Aquele que a mulher tá brigada com você, tudo aí você explode, né? Aí você manda ela pra casa do chapéu. Aí depois daquele arrependimento, você fala... Vou dormir no sofá. Aí você lembra do sofazinho, aí você fala... Aí vai lá, resolve, né? Aí chega, vida... Dá um beijinho no cangote. Mas faz essa cara de besta ainda ou não? Faz?
faz mozinho. Mozinho. Você faz assim? Faz essa carinha de besta? Faz a vozinha de neném? Fala assim, mozinho. Mozinho. Perdoa. E aí o iFoodzinho, pede o iFoodzinho. O iFood, né? O iFood, porque precisa fazer... A nega véia tem que fazer o quê? Rebolar o queixo, né? Tem que, você compra um bagulhozinho legalzinho pra ela dar aquela rebolada no queixo. Aí, irmão... Nossa, essa aí deve pedir desculpa toda semana. Daí ele já enrolou 12 e já tá com 2 filhos. Agora eu tô quietinho, velho. Tô quietinho. Tá de buenas? Agora a Luísa, agora eu chego e fico mansinho. Aí eu falo com a vozinha, falo, mansinho. É que ela fala mais alto que você, né? Fala, mano. Carioca, aí o bicho é azedou foda. pra você. Carioca, o bicho é foda, né? Carioca, se eu falar um palavrão, ela já me dá, tipo, ela vem com 1000 palavrões pra cima de mim, né, mano? Sério? Porra. Caralho, é vírgula pra eles, né? Caralho, pra carioca é vírgula, caralho. O Diegão rachando o bico. Mas é verdade. O Diegão parece o Bira, tá ligado? O Jô Soares. Só risada no fundo. É que, Nosso Bira. Esses caras é besta, mano. Ficar fazendo as analogias de vocês aí, mano. Você, mano, com as analogias aí. Vamos fazer um quadro pro Dan, né, pô? É, as analogias do Dan. Frase do dia. Pô, mas pra complementar aqui pra falar, o Palmeiras, cara, tá numa crescente. O Paulinho fez a estreia, nós vamos falar de brasileiro, mas eu acho que o Palmeiras, mais uma vez, é sério candidato pra, obviamente, chegar numa semifinal, uma final. Ser campeão já é outra história, mas pra avançar de fases, eu acho que o Palmeiras tem tudo aí pra mais uma vez, se consolidar no cenário intercontinental. O Palmeiras tem um bom elenco, né? Tem um bom time, tem um bom treinador. Eu acho que, com certeza... Estrutura financeira, exatamente. Né? Tem tudo pra chegar. E o Abel Ferreira, quando a gente acha que ele deu uma esfriada, né? Ele volta a apresentar um bom futebol pelo Palmeiras, né? Eu vejo o palmeirense, tenho amigos palmeirenses que reclamam do Abel Ferreira, cara. Eu também não consigo entender, acredita? de verdade, eu não consigo entender quando um palmeirense chega pra mim e fala, porra, o Abel escalou é burro errado. pra caralho, escalou errado. Eu falo, caralho... Eu não consigo acreditar entender, assim, não. cara. Eu não reclamo de escalação do Abel. Eu reclamo da intensidade. Porque, assim, o Abel de 3 anos atrás é muito diferente do que ele é hoje. É igual nós comentamos aqui no nosso programa de estreia. Eu acho que o Abel, ele perdeu a vontade, ou perdeu, ou está perdendo, não sei, de treinar o Palmeiras. É essa a minha percepção que eu tenho do Abel. Tipo assim, eu acho que ele cansou, sabe? Tipo, tá com o saco na lua. É a impressão que dá. Mas assim, quando vem esses lampejos aí de voltar a jogar um bom futebol, que nem ele assinou com a Puma pra ser embaixador da Puma no Brasil, o Abel Ferreira agora ele é embaixador da Puma no Brasil. Caraca. Então assim, se o cara vai ser embaixador de uma marca no país onde ele está, não quer dizer que ele vai sair. Então... Vai pra seleção brasileira. E o contrato dele acaba no final do ano, né? Então, o único embaixador que eu respeito é o Gustavo Lima. Esse instante aí. Gustavo Lima pra presidente. Não, mas o Abel é um grande treinador, faz um ótimo trabalho, de longo prazo, né? Sim. No futebol brasileiro é muito difícil, é raro de acontecer. Sim, eu acho que é o segundo ou terceiro técnico mais longevo do futebol, futebol brasileiro. Nacional. E realmente, o Palmeiras tem estrutura financeira, tem caixa, consegue contratar. E o time do Palmeiras é bom. Sim. Né? Então, eu acho que o palmeirense que reclama do Abel... claro, tem jogos, tem partidas, tem situações que eu acho que o Palmeiras deixa a desejar. Mas não é sempre, né, cara? O Palmeiras tá sendo... Não vai ganhar sempre. Não vai ganhar sempre. No longo prazo, é positivo, né? E outra, Vocês né? que trabalham com apostas aí... Né? No longo prazo é positivo. E é muita mudança de elenco, né? Agora nesse começo uma reformulação. uma reformulação, grande, né? Teve novas peças, acho que é por isso também. E outra, teve peças que ele não queria que saísse. Sim. O Rony, ele não queria que saísse. O Gabriel Menino era jogador de confiança dele. O zagueiro que foi vendido pra Inglaterra, pro City. O moleque? O Vitor Reis. Ele falou, vende só depois do Mundial. A Leila foi lá e vendeu agora pra fazer caixa, pra poder balancear. Exatamente. Mas assim, a questão é que o Palmeiras tem um bom elenco. O Palmeiras tem um bom time, um bom elenco. E aquilo, né? Ainda mais, como o Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos, é quem tem melhor elenco. E é por isso que Flamengo, Palmeiras, Internacional agora, Botafogo se destaca por causa que consegue... Eu colocaria o Corinthians esse ano também, viu? O Corinthians eu também acho que pro Brasileirão. Eu acho que o Corinthians dá. Eu colocaria o Corinthians, cara. Tem um time bom. O cara chegou hoje. Não, tem um time bom, cara. Tem um time bom. Tem um elenco bom. O Corinthians tem um time bom. Vai. Depois dos 11... Tem um elenco bom. Quando eu chegar no Corinthians, eu vou perguntar pra você. Mas mais alguma coisa acrescentada? Não, é só isso e... A única coisa aqui, estão falando no chat aqui que você tá passando pano pro Rios, tá? Que isso? Por quê? O Costa mandou aqui que você tá passando pano pro Rios. Deixa eu ler aqui.
Aproveitou falando agora, comentário da sua bet aí, da assistência do Neymar, tudo falou, se o Neymar fosse com a camisa do Batman, essa bet teria batido. Nossa, que engraçado. Você mandou bem, Leandrão. Ô, mano, vamos falar do Santos, mas o Neymar, mano, é aquele. Sabe aquelas crianças mimadas, tá ligado? Que o cara chega na escola e fala: Ô pai, ele me xingou, pai. Ele me xingou de quê? Xingou de Batman. O cara vai lá e veste tudo no Batman. Parece o Kiko lá quando vai brigar. Mano, o Neymar, velho, é isso aí que nós temos, né, mano? Pra gente finalizar aqui o assunto internacional, tudo. O acesso negado quer falar alguma coisa da Sul-Americana? Que acesso vocês negado. empataram. Não, irmão. Porque, ó, eu falo Amigo, aqui, ó. Eu falo aqui todo o programa, tá? O Corinthians foi feito pra andar de busão, não de avião. O time do Corinthians se pega. Ó, passa de Guarulhos? Chega em Guarulhos? Não, é só Congonhas. Só Congonhas. Guarulhos não vai, cara. Os caras não conseguem. Mano, saiu do Brasil, irmão, os caras peidam pra qualquer um. Peida pra qualquer time. Quer comentar alguma coisa por isso? Aí eu vou voltar naquele assunto lá que a gente tava falando de treinadores. Onde eu acho que o Tite é o cara que vai resolver o nosso problema. Porque na Sul-Americana escalou mal. Culpa de quem? Do Emiliano, que o Ramon nem no banco ficou sentadinho no banco lá, parecendo... Quem é o técnico, afinal? Você que não frequenta sei, o estádio. cara, não sei, Fica dando não dá pra saber. Eu acho que é o Emiliano. Ah, o filho dele. Porque o velho não entende mais nada. Ali, ó, ele começa, dá uns gritos e senta de novo. Olá, Bruno, Keka. Olá, Keka. Mas a impressão nossa ou de fato o Corinthians não tá tão preocupado com a Sul-Americana quanto deveria? Eu acho que é uma opção, cara. O treinador tá optando por seguir forças no brasileiro, né? Porque... Mas você acha que é isso mesmo? A estratégia do Corinthians é essa, não focar na Sul-Americana. Porque eu acho isso um erro. Eu porque acho a Sul-Americana paga. Tem vaga pra Libertadores. Tem questão financeira. Eu acho que é um torneio internacional que pro Corinthians, né? Pra não sofrer esse tipo de piada, de bullying, é importante, né? E tem elenco, na minha opinião, tem elenco pra disputar as duas competições, né? Mas aí tem desgaste, tem lesões que vão atrapalhando aí o nosso caminho, entendeu? Mas ali eu acho que foi erro do treinador. Na hora de montar o time pro jogo contra no meio de semana. E classifica só um, né, dessa? Classifica só um. só um. Depois o terceiro... O segundo, né? O segundo enfrenta o Tem terceiro que vem da Libertadores, né? Mas o Corinthians arrancou um empate, né? Esse time da América de Cali é bom. Conseguiu ainda, time né? enjoado. E esse empate aí do Corinthians, acho que foi. Quem fez o gol foi o Mateuzinho, né? Mateuzinho. O Mateuzinho é um baita lateral, viu, cara? Cara, Baita lateral. por incrível que pareça, eu gosto do Mateuzinho. O Mateuzinho é um baita lateral. Eu gosto do futebol do Não Mateuzinho. teve nada nele. Cara, eu vou te falar que no Brasil Eu achei ele hoje muito aí esforçado. não eu não tem. juro pra Cita você. dois melhores aí. Então, não tem. Porque se eu vou falar de Lateral direito, eu não tenho. cara. Eu tenho o Cedric Não, e lateral tenho direito é Difícil, cara. pau a pau com o Mike, né? O Mike também é muito bom lateral. Bom jogador, Sim. jogador. eu não posso falar nada de lateral direito porque eu não tenho. Igor Gomes? Igor Não, Vinícius? Igor Vinícius, o cara de cavalo, não. Mas o Corinthians, cara, quando tomou o gol ali, eu falei, vixe, esse cara vai tomar mais um ali, esse cara vai segurar. o Corinthians achou o gol também. Achou o gol. O Corinthians não jogou. O América de Cali era pra ter feito dois. Era pra ter feito dois. Eu acho que ainda no segundo tempo colocou o Yuri Alberto, né? Pra tentar alguma coisa ali, mas... Aquele negócio, cara. O Yuri Alberto é um tanque. Esse cara tem que jogar todo jogo, todos 90 minutos. Ele não pode sair, cara. É o melhor jogador do Corinthians. Ele não pode ficar de fora nem de nenhum jogo, nenhuma competição. Descansa o Memphis, descansa ali o Garro, o Coronado, que são jogadores que sentem um pouco mais. Agora, o Yuri Alberto não pode ficar de fora, cara. Tem que dar uma abraçadeira pra ele e falar, vai lá, meu. E falar em Memphis, mano, pode falar o que for, mas o bicho preguiçoso do cacete é esse Memphis, né, mano? O negócio dele é fazer Caralho, mano. rapper, da Que favela, isso, vai mano? Corinthians, O cara vai não... Corinthians. Mano, É um cara que tem um talento, você vê que ele é nato, é ele em diferenciado, campo, ele é mas diferenciado. ele não corre pra ninguém, mano. Ele não corre pra ninguém, mano. É incrível, velho. Eu não É a sei cara ainda... do Corinthians, Não, mas então, não é a cara do Corinthians. Não é a cara Mas eu ia não é a cara- falar, vamos aproveitar. A gente tava falando do time do Corinthians reserva. E Sul-Americana também não vamos dar importância pra esse campeonato, né? Isso daí. Se nem o Corinthians tá dando importância, a gente vai ficar dando importância. Se nem o Corinthians quer, cara. E eu vou querer. A gente vai falar. Gastar o tempo com isso. Vamos mudar de assunto. Mas antes de a gente mudar de campeonato, Ah. o Diegão vai colocar pra gente umas polêmicas que tivemos aí no final de semana. Diegão, você consegue colocar aí pra gente, o Diegão, nosso famoso Bira, as polêmicas que nós tivemos, inclusive uma delas é com o nosso famosíssimo Memphis Depay, né? Que teve...
Diegão vai colocar na tela ali. Pode ser o primeiro vídeo, Diegão? Pode ser esse. Vamos falar desse mesmo? É que tá falando do Memphis. O Memphis. Olha, tira o som. E olha que bizarro. Esse foi no jogo contra o Palmeiras. A saída de bola. Ele esqueceu de combinar com os jogadores do Corinthians, né? Olha o que ele faz, mano. Cara, correndo, mano, E só ele sai correndo, né? Isso é bet, mano. Pô, isso é máfia, O que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer no jogo. Lateral, falta, tudo. O cara foi em cima da lateral. Isso é máfia. Coloca novamente pra gente aí. Agora vamos lá, cara. E a galera que tá nos comentários aqui, comenta pra gente o que vocês acham disso, porque, cara, é bizarro, mano. É bizarro. Olha aí, ô Bruno, vai, comenta aí. 3 quilinhos de alcatra por mês fazer isso aí, olha. Olha isso, mano. Quem é que tá com ele aí na bola? É o Yuri. O Yuri Alberto, né? Olha isso. O Yuri não entendeu a jogada. Meu Deus, mano. Eu acho que era pra passar lá, o Hugo era pra ter passado. Não, e você viu que logo na hora subiu o Beck. Mas era o Bidu que tá jogando aqui e o Bidu tá, tipo, parado lá na... Cara, o que vocês têm pra falar sobre isso? É lamentável, né? Eu acho que é lamentável, cara. O Memphis não pode fazer isso, cara. E o técnico falou que não foi treinado, né? Não foi na Europa... O Romero tentou emendar ali uma resenha no meio ali, fala, não, a gente tentou, tem uma entrevista do Romero, né? Ele tentou ali puxar uma... Já aconteceu uns lances assim, né? Mas, não, mas aconteceu cara... PSG. E mesmo assim não é um lance atrativo, não acontece, né? Legal. Um clássico, cara. Tipo, mano, o Corinthians é time grande. Não, mas você vê que ele chutou a bola, mas assim, se você vê o lateral passando e o Memphis tenta dar ali uma fatiada pro lateral passar em profundidade, você vê que errou, pegou mal na bola, mas você vê que o Yuri Alberto toca, ele chuta e ele sai correndo. A jogada... Não tem ninguém entendeu, ninguém olhou. Então assim, aí o Romero veio na entrevista e falou, não, a gente combinou ali e tal, tentou dar uma disfarçada, mas, cara... Não, foi... É bizarro, é bizarro. É a pressão na defesa agora, isso, né? Agora, aí eu vou levantar uma polêmica aí. Gabriel Menino, o ano passado, chutou a bola pra lateral, caíram matando no moleque, falando que era máfia esqueminha de aposta. Vamos ver se os caras vão pra cima do Depay também, pra ver se é esquema de aposta. Ah, certeza. Né? Vamos ver ele se os vive caras... agora nas quebradas aí, certeza que alguém lá de São Mateus fez a aposta lá. Cobre dois contra o Palmeiras lá na final, alguém ficou rico lá no Equador, né? Pô, e logo quando ele chutou pra lateral, qual foi a plaquinha que subiu? Bet365, né? Então, os indícios ali, não quero falar nada, mas... Olha né? a máfia, hein? Então, assim, é muito bizarro. Mas assim, cara, não foi combinado. Não foi treinado. Cara, na cachola dele, ele achou o quê, mano? Que os caras iam fazer o quê, mano? E sair voando, mano? Eu acho que ele falou assim, a gente vai marcar sob pressão aqui. Mas só ele, só ele vai marcar sob pressão. Ele chutou pro aí nada. Eu fico imaginando ele chutando e falando pro Bidu, gol Bidu! Aí o Bidu falou, não, foi lateral. Porque ele não sabe inglês, o Bidu, tá ligado? Será que ele tentou chutar pro gol e o vento... sei lá. Então, mas esse marcar sob pressão já é um lance ridículo. Eu odeio esse tipo de lance. Mas ele vai marcar sob pressão sozinho? Mas marcar quem? Ele chutou a bola. Não, ele chuta a bola pra lateral. Pro Palmeiras, quando for arremessar, eles marcaram sob pressão lá na frente. Isso acontece na Europa. Já vi, é horrível esse lance. Mas ele vai marcar sob pressão sozinho? Não, ali foi... Não existe. Bizarro, foi bizarro. É bizarro. Eu não tenho nem que comentar isso daí. Esse cara aí, ele veio pro Brasil pra fazer isso aí. Pra subir em cima da bola, pra chutar a bola pra lateral. Não, jogo. Calma também. Calma. Como não decide jogo? Fala pra mim. Na final do Paulistão ele decidiu o que Ele não deu passe pro Yuri Alberto no primeiro jogo? Não. Não jogou nada. Ele deu passe pro gol. Ele deu passe, mas não foi uma pifada. Ele deu passe lá na ponta. O Yuri Alberto trouxe, comeu o Micael. Tudo bem. Ô Dan, calma, velho. Vamos lá, vamos devagar. O Memphis hoje tá um pouquinho abaixo do Neymar ali, velho. Não. Não, parei. Não. Tá falando asneira. O Memphis não tá nem abaixo do... Mas e assistência? Pega aí, ó. Pega os números aí, puxa os números aí. Que assistência, velho? O Memphis no Corinthians, ele é o quarto melhor jogador. Você quer comparar ele com o Neymar? Não, mas calma aí. O Neymar não tá nem jogando, pô. Então, voltou ontem, tá? Mas o Memphis, o Carrilho joga melhor com o Memphis no Corinthians hoje. Tá numa fase melhor. O Yuri Alberto é mais importante, o Garra é mais importante. Calma aí, só um parênteses. O Yuri Alberto, pra mim, é o melhor do Corinthians, eu também acho. Injustiçado. Não, então... De não ter sido convocado pra seleção brasileira. Mas o que dá pra defender o Memphis, cara? O Memphis é o seguinte, ele joga jogo que não vale nada. Que nem contra o Vasco o time reserva, ele jogou muito. Aí, o título do Corinthians se consolidou, no título do Paulista se consolidou com ele subindo em cima da bola.
Ali acabou o jogo. Acabou o jogo. Ali a experiência, cara. O cara veio da Europa. Gente, por isso que eu tô falando. Olha o cúmulo que a gente tá do futebol, cara. O cara, ele fica exaltando... Um lateral. O Messi ganhou lateral. Ele ganhou lateral. Ali ele acabou o jogo. A torcida inflamou, começou a soltar lá o sinalizador. Ele ganhou o título ali, cara. Não teve mais jogo. Tinha 10 minutos de acréscimo. Acabou o jogo ali. Ele decidiu o... Experiência. A decisão dele foi... É que a gente tá debatendo aqui, tipo assim, um antijogo ser uma coisa louvável. A gente sabe, mas assim, no patamar que o futebol brasileiro tá, o Memphis é craque, mano. No patamar que o futebol brasileiro tá, o Memphis é craque. Ele é diferente do Tevez, por exemplo, que corria o campo inteiro, marcava, dava carrinho e fazia gol. Ele é um jogador mais no estilo genial. Aquele cara que tem o toque de qualidade, que coloca o cara na cara do gol, que faz bons... Um ganso, preguiçoso e joga muito. É outra posição, mas é mais ou menos o estilo. As características, sim. Exatamente. Eu não vejo nada no Memphis. Eu não vejo... Você vê em quem? Não, é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. Ferreirinha. Que nem o Edivan que falou lá do Asneira lá, que ele fala que pra ele craque é o Cristiano Ronaldo, que é mais craque que o Messi. Então o cara que fala que é craque isso daí, ele já começa. Muda a próxima imagem aí, porque senão a gente vai começar a discutir aqui de novo aqui do O Cristiano Ronaldo não é melhor que o Messi. Não, isso daí é fato que não. Ah, tá bom então. Tá bom. Não, se você perguntar pros três aqui, eu duvido alguém falar que o Cristiano Ronaldo... O Cristiano Ronaldo não é melhor que o Messi? Não. É difícil, hein, cara? Não. É uma escolha que é igual eu falei, mano. Nenhum absurdo você falar um ou outro. Eu já falei pra vocês, o Messi é como... Ó, analogia Dragon Ball Z. O Messi é o Goku. O Cristiano Ronaldo é o Vegeta, só sabe se virou Super Saiyajin 4 através de uma máquina, tudo. É isso. O Goku nasceu com o dom dos deuses. O Vegeta, ele simplesmente... O Vegeta, ele... Foca na cara do Edivan aí. Ele foi na máquina da Bulma lá pra virar o Super Saiyajin. É isso aí, Cristiano Ronaldo. Vamos ir pra próxima aí. Bom, teve outro lance aqui, depois disso aqui, ó. Pelo amor de Deus. Teve outro lance também que foi muito polêmico. Que o juiz... O Diegão vai colocar na tela aqui. O juiz ficou perguntando quem era o jogador do Cruzeiro ali na partida. Ele não sabia quem era ele. O lance com o Matheus. O Matheus Pereira. Vai colocar ali, vai aparecer na tela pra gente. Foi engraçado. Isso aí foi o jogador do São Paulo tinha caído. O André Rizek comentando. Que tava com cãibra, né? Ali, ó. Ó, pausa aí. Olha lá. Como é o nome dele? A cara do juiz. Qual é o nome dele mesmo? O cínico. Qual é o nome dele? Aquela cara que o Dan faz de arroz. Quebra o cara, olha a cara do cara, mano. E o cara sempre. Olha lá, sabe quando a gente vai? Ele não sabe meu nome. Ele não sabe meu nome, olha lá. Que isso, mano, olha lá. Sabe quando a gente vai jogar bola na escola contra o... E a gente fala, quem é esse cara aí? Jogou aonde? Olha lá, como é o nome dele? Aí ele, não sabe meu nome. Aí ele ficou indignado, mano. O juiz não meteu a barra, velho. Mano. Mas isso porque, sabe por quê? Porque o jogador do São Paulo caiu, com cãibra, tudo, e ele começou a fazer assim, né? Gesticulando que o cara queria ser substituído. Quem fez assim? O Matheus Pereira. Falando pro banco do São Paulo pra substituir o jogador do São Paulo. Só que, mano, o cara do São Paulo tava ali meio que, tipo, pra ganhar tempo, entendeu? Com a perna levantada e, tipo... Aí o juiz, mano, viu ele fazendo isso, ele tomou o cartão por causa disso. Sério? É, aí o juiz deu o cartão e aí ele deve ter falado, mano, algumas coisas pro juiz, aí o juiz, mano, sacaneou ele, velho. A cara dele, mano. A cara dele é melhor. Se o juiz não quisesse criar essa polêmica, ele faria só aqui, ó. Ele olha, beleza. E outra, os juízes hoje são preparados, eles têm a relação. Eu realmente não sei o nome dele. Se eu olhar pra ele na rua, eu não sei quem é, mas o juiz tem que saber, né, cara? Pô, o cara tava na seleção brasileira hoje em dia. Pra você ver o nível da seleção brasileira. Pra você ver. Pra você ver o nível da seleção brasileira. Nossa, mas ele deu uma caneta em quem do São Paulo? Foi no Ferrarese, sei lá quem que foi. Teve caneta? Teve. Foi o melhor lance do jogo, esse jogo horrível. Respeita. Tem mais algum? A gente tem mais algum lance, não, Edivan? Esse não. Esse aí que a gente separou, né? Foi os dois que a gente separou. Galera, comentem aí o que vocês acham. Você acha que foram uma provocação do juiz ou você acha que ele não sabia mesmo o nome do Matheus Pereira? O craque Matheus Pereira. Teve algum comentário aí, Juliano? Teve. Estamos pedindo pra falar do Mengão, o maior do mundo. Oh, meu Deus. O Arrascaeta acabou com o jogo. É, tá jogando muito. E falaram aqui, quem corre a bola, papito? O Memphis é craque. Meu Deus. Eu tô alucinado esse daí. Boa. Parabéns. Não sei quem é, mas eu tô alucinado.